Oi, galerinha amada, tudo bem? Como vão vocês? Eu vou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem também, todos vocês e seus familiares. Vamos nós. Galerinha, hoje nós vamos falar uma coisa bem simples. São dois itens simples. O primeiro é esse aqui, área de um círculo. Página 165, esqueci de colocar, página 165 que eu estou trabalhando, tá? Nós estamos no PAG 165, tá? Página 165. Né? Nós temos o seguinte, galera. A área do círculo é dada, certo? Quer dizer, esta superfície, está aqui o círculo, tá? O círculo é a circunferência mais a região interna, chamamos de círculo. O círculo seria a roda completa de um carro, com área e tudo, pneu e tudo. Seria um círculo, tá? Então, a área desse círculo, essa superfície aqui toda, vai ser π, que é um número irracional, vezes o raio ao quadrado. O π, por aproximação de centésimo, que ele é infinito, já que é irracional, é 3,14. A partir daí, nós vamos fazer os nossos exercícios. Tá? Bem simples, é só a aplicação dessa forma. A questão 1 é bem simples, eu vou começar da questão número 2. Vamos nós, páginas, questão 2, tá? Questão número 2, lá vai. Questão 2 é a seguinte. Sim, página, lógico, não posso esquecer, 166, tá? Nós temos, Maurício desenhou um círculo de centro O representado abaixo, né? Ele desenhou um círculo, tá? Desse círculo, galera, foi o que ele fez, tá? Aqui mais ou menos o círculo, vamos supor que seja esse, tá um pouco oval, mas está aqui mais ou menos isso, tá? Supondo isso aqui um círculo. Nós temos, ele desenhou aqui um diâmetro, galera. Diâmetro é 2 vezes o raio. Ele diz que essa distância aqui, tá? Essa distância aqui, daqui para cá, era exatamente 8 centímetros. E aqui na R, então 2R é igual a 8, então o raio é 4 centímetros. Com isso, item A, calcule a área, né? No item A, ele quer que você calcule a área. A área é π, que é 3,14 vezes 4. Então, a área vai ser de 50, o raio ao quadrado, tá, galera? 4 ao quadrado, 16, dá 16 vezes 3,14, que nos dá 50,24, galera. Então, a área é 50,24, a unidade é centímetro, então centímetros quadrados, pois temos uma área. Item B, que ele está pedindo. Qual é o comprimento da circunferência que compõe o círculo? O comprimento da circunferência, galera amada, é isso aqui, é o contorno da circunferência. É a circunferência, o comprimento dela. Nós sabemos que é 2πr, que eu ensinei no vídeo anterior, que o comprimento vai ser 6,28 vezes o raio. Porque o π é 3,14 vezes 2, 6,28 vezes o raio. Então, o comprimento é 6,28 vezes o raio, que é 4. Então, o comprimento é 25,12. 25,12, tá? 25,12, se é comprimento, é centímetro. Então, nós temos o comprimento desta circunferência. Item A e B foi feito, agora nós vamos para a terceira questão da mesma página. Observe o quadrado circunscrito a um círculo. Se é circunscrito é porque ele está fora. Então eu desenho mais ou menos uma circunferência. Aqui, vamos supor, eu marco os 4 cantos para obter o quadrado, tá? Então aqui eu faço uma reta assim, outra assim, uma assim. Tangenciando, já que é circunscrito, nós tivemos uma aula sobre isso já. Se é circunscrita, a figura está fora do círculo, não é verdade? A figura está fora do círculo. Está aqui, né? Então, o raio é R, que ele diz aqui para nós, tá? De raio R. Então, nós temos o seguinte. Observe o quadrado circunscrito, quer dizer, o quadrado fora da circunferência. Se é quadrado, todos os lados são iguais. Chamei tudo de L, tá? Sabendo que o perímetro do quadrado é 64, então quanto é o lado? Perímetro dividido por 4. Porque não são 4 lados iguais? Então 64 por 4 dá 16. Então dá 16 centímetros o lado do quadrado. Determine a área do círculo. Quanto é a área
facílimo, é π, que é 3,14, vezes o raio ao quadrado. O raio nós já sabemos que é 64 por 4, nos dá 16. Quanto é o raio, galera? Daqui para cá não é 16, galera? Então, se é 16, é 8 aqui e 8 aqui, galera. Então, o raio é 8, porque 8 mais 8 é 16. O lado do quadrado não é 16, daqui para cá é 16. Aqui é a metade, então o lado é 8, até 8. Quanto é o raio? Quanto é o raio? 16 por 2 dá 8. O raio vai nos dar quanto? 8 unidades. Então, a área do círculo é πr2, como nós sabemos. A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. O π é 3,14, o raio é 8, vai ficar 8 ao quadrado. Dá 64 vezes 3,14. Se nós multiplicarmos os dois valores, vai nos dar 200,96. 200,96 centímetros quadrados será a área do quadrado, a área do círculo, na área do círculo que nós estamos calculando, né? Essa superfície aqui, galerinha, a área do círculo é 200,96 centímetros quadrados. Com isso, fizemos, né, um certo número de questões. A questão 4, eu vou passar para casa, é só dividir, né? Está aqui o círculo. Então, quanto é a área que eu tenho aqui? É 2 vezes 1/4 de circunferência. Cada medida deve ser 1/4, aí eu multiplico por 2, são 2 pedaços. Vocês ficam para fazer em casa esse exercício, vão ter poucos exercícios. Agora vamos para outro conteúdo. Vou aqui notar para vocês, tá? Sim, galerinha. Agora nós vamos para a proporção, tá? Olha, a proporção, ela pode ser uma proporção direta ou inversa. O que é uma proporção? É uma igualdade de duas ou mais razões. O que é uma razão? É uma divisão, é uma relação de duas grandezas. Uma relação de duas grandezas, nós chamamos de razão. Como assim? Velocidade é uma razão. Como é essa razão? Espaço sobre tempo. Uma velocidade de 60 km por hora é uma razão que nos diz que o corpo anda 60 km em uma hora. É uma razão. Certo? E como muitas e muitas outras razões que nós temos, né? Razão é uma fração, onde temos a relação de duas grandezas, duas ou mais grandezas. Já a proporção é a igualdade de duas ou mais razões. Beleza. Então, vamos ver algumas proporções. Ela pode ser direta ou inversa, e nós vamos aprender como é que elas são, né? A primeira proporção, a proporção 1, tá? Nós vamos observar se é uma proporção direta ou se é inversa. As duas grandezas que nós estamos trabalhando é gasolina e preço. O preço do litro da gasolina. Se for 1 litro, custa R$4. Se for 2 litros, vai custar R$8. Se for 3 litros, custa R$12. Galera, quando a proporção é direta, na proporção que está aumentando de um lado, o outro lado também aumenta, né? Se ela para ser direta, tem que acontecer isso. Mas não é só isso que tem de acontecer. Essa grandeza ou é direta ou não é proporcional. Inversa já não é, porque a inversa, enquanto um lado cresce, o outro decresce, para que seja inversa. Então, esta grandeza ou é diretamente proporcional ou não é. Porque tem casos que eu formo uma proporção, vou formar uma proporção que não é proporcional, que não forma proporção, tá certo? Tento formar e não formo. E é isso que nós vamos aprender agora facilmente. Questão 1, eu faço a razão, primeiro eu faço as razões. As grandezas é gasolina e preço, então vai ficar, e no numerador vou colocar a primeira grandeza, 1. No denominador, a correspondente à segunda, na segunda grandeza, correspondente a esse valor. 1 não é R$4, então 1 sobre 4. A outra, 2 sobre 8. Não coloco nada no meio para ver se é proporcional ou não, tá? A outra, 3 sobre 12. Ele colocou até aí. Se vocês averiguar, galera, para você obter esta grandeza, basta multiplicar por 2 em cima e embaixo, ó. 2 vezes 1, 2,
2 vezes 4, 8. 2 oitavos. Deu a mesma coisa, não deu? Para obter essa, é só multiplicar por 2. Para obter essa, é só multiplicar por 3. Ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. Obtive essa. Para obter a outra, multiplique por 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. Esta seria uma maneira de nós reconhecermos. Outra maneira é simplificando. Por 2 dá 1, por 2 dá 4, dá 1 quarto. Igual a essa. Beleza. Essa aqui, por 3 dá 1, por 3 dá 4, 1 quarto. De tudo igual. Então, essas grandezas são totalmente iguais. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Ainda isso, galera, nós podemos formar uma fórmula. Para isso, eu coloquei no final, X litros de gasolina vai custar Y de valor. Então, eu posso colocar no final X sobre Y. Não posso? Aí eu igualo X sobre Y a qualquer uma das razões que é o mesmo valor. É melhor igualar a menor, que é essa aqui. Então, ao igualarmos a esta grandeza, nós vamos ter 1 quarto igual a X sobre Y. Fazendo um X credo, o X, ó, o X credo, Y vezes 1 é Y, e 4 vezes X, 4x. Então, são duas grandezas proporcionais, em que o preço se relaciona com X desta maneira. O preço de Y litros de gasolina vai custar 4 vezes a quantidade de gasolina. Então, está de 1 para realmente para 4. As grandezas diretamente proporcionais, o seu gráfico é uma reta. Então, se nós fizermos o plano cartesiano, galerinha, eu vou fazer aqui ao lado para poupar espaço. XY, x igual a 0, o y é 0, está aqui. X igual a 1, o y é 4. 1, 2, 3, 4. Está aqui. É uma reta, o gráfico está diretamente proporcional. Vamos à próxima, galera. O item 2, vamos ver como é diferente. Olha, está aumentando, está de 5 passou para 10. Mais de 40 passou para 20, caiu. Então, quando as grandezas funcionam contrárias, nós dizemos que essas duas grandezas são inversamente proporcionais ou não são proporcionais, mas direta nunca, porque um lado aumentou e o outro diminuiu. De 5 para 10 aumentou, mas de 40 para 20 diminuiu. Ou elas são inversamente ou elas não são proporcionais. Quando as grandezas são inversas, quando uma aumenta e outra diminui, a igualdade dela não está na razão, não está na divisão diretamente, está no produto, galera. Que é a mesma coisa de dizer que está essa sobre o inverso dessa, certo? Mas eu não vou fazer assim que vocês talvez tenham dificuldade de entender. Na realidade seria uma razão. Seria 5 está para o inverso dessa, para ser inversamente proporcional. Mas eu vou fazer de uma maneira mais simplística. Para que seja inversamente proporcional, o produto delas é que tem que ser iguais. Se isto acontecer, é inversamente proporcional. Aqui eu esqueci de dizer, mas elas são o quê? São o quê? São diretamente proporcionais. São DP, diretamente proporcionais. A 2 agora, essa aqui é a anterior, tá, galera? Vou para 2. Ou é inversa ou não é. Como é que eu sei que é inversa? Multiplicando as grandezas. Não é esta sobre essa, não. É o produto delas. Então, vai ficar 5 vezes 40, depois 10 vezes 20, tem que ser igual. Se não for, não é proporcional. E depois 20 vezes 10. Se vocês observarem, galera, 5 vezes isso é 200. 10 vezes isso é 200. 5 vezes isso é 200. Quando são inversamente proporcionais, o produto das duas grandezas tem que ser iguais, galerinha. Então, isso igual a isso, igual a isso. Isso aí é igual a quê? Ao produto XY, galera, ou YX. Então, nós vamos ter que o produto XY ou YX é igual ao produto dos valores encontrados, ou a constante, que é 200. O produto delas é igual ao produto XY. Então, o produto XY é igual a 200. Então, eu tiro o valor de Y, galera, vai dar 200 sobre X. Então, as grandezas inversamente proporcionais são representadas desta maneira. A constante sobre a outra, uma variável é igual a um valor constante sobre a outra variável. Lógico que o gráfico disso aí não é uma reta, é uma hipérbole, galera. Como é a hipérbole? É uma curva. Desta maneira, galera. Desta maneira a hipérbole.
Enquanto uma cresce, aqui é y, a outra cai, né? Não é verdade? Se o x é 1, o y é 200, mas se o x for 2, o y é 100. Enquanto uma aumenta, a outra decresce. Então é realmente muito fácil. Quer dizer, x igual a 1, o y é 200, não é? X, vamos supor, igual a 1, o y é x igual a 1, vamos supor bem aqui, tá? Para poder dar certo. X igual a 1, lá vai, é 200. Mas se o x, no lugar de 1, for, vamos supor, 4, o x seja 4, 1, 2, 3, 4. Quando é 4, olha aqui, quanto é o y, olha. O y vai ser quanto? Desculpe. O y vai ser quanto? Quando é 4, 200 por 4 dá 50. Então aqui seria 50, galera. Então quando uma aumenta, a outra diminui. Então o gráfico da inversamente proporcional será sempre um hipérbole, não muda, né? Então com isso nós vamos aqui para algumas questões da nossa apostila, tá certo? Vamos agora, vamos para a primeira. Vamos para o exercício 1, página 177, galera. Nós temos o seguinte: em cada item, classifique as grandezas em diretamente proporcional, inversamente proporcional ou não proporcionais. Vamos para o item A. Primeiramente, como eu disse para vocês, ó, você tem que olhar se cresce ou decresce. Está aqui a grandeza 1, a grandeza 2. Grandeza 1, quantidade de jogadores. Grandeza 2, prêmio. Se for um prêmio, paga 30 mil. Se forem 2 prêmios, paga 15 mil. Já dá para ver. Aqui não aumentou de 1 para 2 e aqui de 30 para 15 diminuiu. Então essas duas grandezas ou são inversamente proporcionais ou não são proporcionais. Faça o teste da inversamente proporcional. Como é o teste? Só multiplicar. Eu fiz aqui, ó, 1 vezes 30, 2 vezes 15 e 3 vezes 10. 10 mil. Dá 30 mil, dá 30 mil, dá 30 mil. Como deu tudo igual o produto delas, 1 vezes 30 mil, 2 vezes 15 e 3 vezes 10, não deu igual o produto, tudo 30 mil, então as grandezas são o quê? Inversamente proporcional. É IP, inversamente proporcionais. Grandeza B. Grandeza B, vamos ver. De 1 passou para 4 e de 60 passou para 107. De 1 para 4 cresceu. De 60 para 107, 10,7 também cresceu para 10,7. Se cresceu, ou são diretamente ou não são. Quando os dois lados crescem, ou são diretamente ou não são. Porque a grandeza C, a grandeza B, de 1 passou para 4 e de 60 passou para 107. Ambos cresceram. Ou é diretamente ou não é. O que foi que eu fiz? Coloquei automaticamente a grandeza... Sim, não falei na B não. Peraí, pessoal, vamos nós. Me atrapalhei aqui, desculpe, troquei aqui o local. A B primeiro, vamos nós. A1 já falamos, a A. Agora eu vou para a B. Me atrapalhei aqui estava em outra grandeza. Vamos nós. A B. A B. De 1 passou para 4, de 60 passou para 107. Não é verdade? Então o que foi que eu fiz? Eu fiz foi o produto delas. O produto delas é diferente. Como também 1 sobre 60 é diferente de 4 sobre 107. Se 1 sobre 60 é diferente, olha, eu deveria ter feito o seguinte na B. 1 sobre 60 e 44 sobre 107. 1 sobre 60 dá simplificado. Mas se eu dividir por 4, aqui dá 1. Se eu dividir por 4, aqui não dá 60. Dividindo isso aqui por 4, 107 por 4, quanto é que dá? Vamos nós, 2 vezes 4, 8, 10, dá um 7. Vai dar 5, não, dá 6, dá 24, para 27, 3,0775. Vai dar 26,75. Então, automaticamente, 1 sobre 26,75 é diferente de 1 sobre 60. Não é diferente? E sendo diferente, não é diretamente. Porque nós deveríamos ter feito o teste na B de diretamente, porque cresceu dos dois lados. Então, não é diretamente. Se não é, as grandezas não proporcionais, elas são não proporcionais. Elas são não proporcionais porque ela assumiu como fosse diretamente e não é. Porque quando eu coloquei uma sobre a outra, não deu certo. Eu tenho que fazer o teste direto. Eu tinha feito inverso, mas não é. É o teste da direta, porque ambos aumentaram, tá? Então não são realmente, não são proporcionais à grandeza B, porque não são diretamente. Vamos para a grandeza C. A grandeza C
passa de 5 para 9. Veja na sua apostila. De 5 para 9. E aqui passa de 475 para 825. Daqui para cá aumentou, daqui para cá também aumentou. Ou elas são diretas ou não são. Então o que é que eu faço? Coloco um sobre o outro para testar se são diretas. 5 sobre 475, 9 sobre 855 e 12 sobre 144. Ao simplificarmos, elas são iguais. Se elas são iguais, elas são diretamente proporcionais. Simplifique. Por 5 por 5 embaixo, por 9 por 9 embaixo, por 12 por 12, vai dar o mesmo valor. Então, elas são diretamente proporcionais a C, a D. A D, de 2 passou para 4, de 24 passou para 12. De um lado aumentou, o outro lado diminuiu. Ou são inversas ou não são. Tem que fazer o teste das inversas. Então, é só multiplicar 2 vezes 24, depois 4 vezes 12 e depois 6 vezes 8. 48, 48, 48. São iguais. Se são iguais, elas são inversamente proporcionais. Com isso, a questão 1 está totalmente conclusa. Quer dizer, concluída. Vamos à questão 2. É gráfico, tá, pessoal? Nas representações geométricas a seguir, indique se as grandezas relacionadas são diretamente, inversamente proporcionais ou não são proporcionais. O gráfico 1, como nós estamos vendo aqui, ele não parte do 0, 0, parte do 1. Então, tem aparência diretamente, mas não é diretamente. Porque diretamente tem que ser uma reta partindo da origem. E está partindo do 1. Então, não são proporcionais. Não proporcionais o gráfico 1. Gráfico 2, uma hipérbole. Toda hipérbole é inversamente proporcional. Então, elas são inversamente proporcionais. Com isso, terminamos as duas questõezinhas. Vou passar o deverzinho de casa. Tá? O deverzinho de casa é muito pequeno, pois eu passei essas páginas para completar, só completar. A 70 a 171 é só para completar. E essas páginas eu já fiz alguns exercícios. Essa são 3 páginas que ainda não são 3, que algumas questões eu já fiz. Que a 171 a 178 é só para completar. Galerinha, foi um prazer em transmitir esse conhecimento técnico para vocês. Né? Então, faça os exercícios, continue fazendo e até a próxima oportunidade. Um abraço a todos. Tchau!